Assim, então tô aqui conversando sobre sobre o que tá rolando no mundo, né? Dá pra perceber que as pessoas estão sem falta de amor. Não tá tendo mais amor no mundo. Pai matando criança, seus próprios filhos, filhos matando pai. Tá, tá difícil, tá? E pra nós que acreditamos em Cristo, dá pra sentir esse peso, como se tem algo pesando a gente, certo? Isso, isso não quer dizer que não é normal. Não, muito pelo contrário. Isso é muito realista, de fato. Isso daqui é a revelação do final dos tempos. Eu tive um sonho hoje à tarde de que eu saí fora de casa, olhei pros céus, normal, um céu claro, um céu sem sinais, nada. Mas aí eu fui puxado pra cima e na hora que eu fui puxado, eu fui como lançado pra fora da terra. Primeiro eu fui subir até os céus, subir por cima das nuvens. Depois de subir por cima das nuvens, eu fui pro espaço. E eu consegui, eu vi a terra por completo. E na hora que eu vi a terra por completo, eu eu como que eu posso dizer? Eu vi a Terra por completo. Aí depois eu vi como se fosse uma segunda Terra azul se aproximando e se fundindo com a primeira. Isso. E na hora que se fundiu, eu eu fui pegado e fui lançado pra longe. E depois eu acordei. Então, é tipo assim, o negócio é que nós, como crianças de Deus, deveríamos entender que os nossos pecados não são maior que a graça dele. Você pode ter matado, você pode ter roubado, você pode ter feito qualquer coisa, mas se você vive e você acredita de fé, fé verdadeira, e se Deus te conhece, Jesus Cristo te conhece, então você foi salvo. Foi salvo. E a graça dele é incondicional. Quando você está escrito no livro da vida, você nunca mais sai. Não tem como você sair. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira simples. É, não. Se vocês. Se eu, vocês, a gente, pessoas aqui buscam a Deus por causa que vocês têm medo de ir no inferno, é, eu não vou condenar, mas eu também vou falar que a sua fé não é uma fé verdadeira. Porque uma fé verdadeira é a- adorar o Senhor de toda a fé, todo o corpo, toda a alma e todo o coração. O... Às vezes as pessoas complicam sobre isso, mas o mundo não precisa ser tão complicado. O amor é supremo. Se eu
acabou de surgir aqui, ó, na minha mente, Isaías 5. Isaías 5. Vamos ver o que Isaías 5 fala. Acabou de surgir na minha mente. Mesmo que eu não leio a Bíblia tanto. Que isso é um meu erro, de fato. Mas pela graça de Jesus eu fui salvo. Meu Pai, meu Lorde. Cadê? Isaías 5, 935. Isaías, capítulo 5. A parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado, o cantigo do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num horteiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras, e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lugar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Juda, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Juda são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem sem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Amém. Em nome de Jesus, o Salvador. Mas o que eu falo é que o mundo não 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 é bom e nunca foi bom. Pensa, você tá feliz, ter carro, uma família, você sente no coração que você tá faltando algo. Você sente profundamente no coração. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu tenho 18 anos. É, eu não sou uma pessoa boa. De fato, eu não era uma pessoa boa quando eu tinha 7. Eu lembro que, por fatos pessoais, familiares, eu peguei uma depressão e fiquei até com 16 anos, 17. Isso causou que eu perdesse, né? Uma barra, eu perdi, eu não tinha tanta simpatia, amor, curiosidade. Eu apenas vivia como um robô. Eu até ia na igreja. E mas eu ia na igreja como algo que era obrigado. Eu não ia porque eu queria. Mas aí, mas aí mudou quando eu me tornei 17 anos e terminei a escola. Se eu não me lembro, foi numa música, numa igreja que eu não mais frequento. Mas ela era honra, glória, força
poder, honra, glória, força e poder, e santo és incomparável. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Aí se repete, mas tem mais letras na música. Aí logo em seguida o pastor começou a falar sobre a revelação e do Apocalipse. E o que ele falou foi das 7 igrejas. E a igreja e que me levou a de fato correr atrás e lutar foi é, foi hum, uhum, deixa eu ver se eu acho. Eu lembro que era uma igreja. Aqui achei. A igreja de Laodiceia, que ele falou assim: quem deras que frio ou quente. Aqui, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia, essa escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conhecemos tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha na tua nudez, e colice para ungires de olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi essa fala, esse verso, esse capítulo que de fato bateu em mim no coração. Eu cheguei em casa, fiquei quieto, porque eu pensei bem, eu tava morto, morto de alma, morto de coração, e morto em tudo, porque eu caí na tentação de luxúria, guloseimas, preguiça, várias coisas. E começou a batalha. E eu caí de joelhos no chão. Não, eu tava sentado na frente do computador. Eu comecei a chorar. Eu, eu não lembro nem o que eu falei, eu só falei: Jesus, se tu és quem tu és, me ajuda, porque tenho sede. Logo em seguida, eu tava com os olhos fechados, eu abri ele, tudo esclareceu, tudo ficou claro em volta, como se algo tivesse saído de dentro de mim. E daí passei uma. Aí depois eu comecei a andar o caminho da maneira errada, mas comecei a andar o caminho e de como adorar Jesus, que era andar, que era ir e ficar cantando louvor. Eu fiquei deitado no sofá, dentro do meu quarto, e cantando louvor. E eu senti, quando eu tava cantando no meu vazio, tava se preenchendo paz. E no meio da louvação, eu acho que não sei, na segunda semana, na primeira semana, pá, me dá uma batida forte no coração. E eu começou a sentir o meu coração de novo. Eu fiquei. E eu percebi isso na hora. E eu fiquei chocado. Aí eu de fato me converti naquela hora. Mas aí começou a batalha contra a tentação. Começou a batalha contra a tentação. Porque aí começou o inimigo, né? O Satanás começou a me infligir. Porque eu ainda tava lutando contra. Uhum. Sim, obrigado, pai. Eu ainda tava lutando contra a tentação da pornografia, masturbação né? E foi. Tava lutando. Aí, a maneira que eu tava lutando era ficar em jejum pra tentar matar o prazer da carne. Só que aí começa a minha família a ficar preocupada, começa a ficar aquilo, né? Começa a lutar. Aí começa as brigas, começa a raiva, aí começa a estressar, começa a acumular. Tem isso, isso foi um desafio enorme, desafio pesado. E te falar, eu tinha paz, mas eu também não tinha paz. Eu tava meio a meio naquela hora, pai. Eu tava meia hora, pai. Tava na meia hora. Eu tava nem quente nem frio. Eu passei de frio gelado, sem nada, pra quente. É pra quente frio. E logo em seguida começou a batalha dentro de mim. Aí depois começou a vir. Quanto eu pecava. Antes, quando eu fazia alguma coisa de errado, masturbava, fazia isso, caía na tentação. É, eu sentia
eu não sentia algo de errado. Eu não sentia nenhuma aflição, porque a minha alma tinha morrido. O meu espírito estava adormecido. E o espírito de Deus não estava dentro de mim. Mas aí, o momento que eu vou e de fato aceitei Jesus, começou a batalha. Aí começou os sonhos. Começou o primeiro sonho que eu tava indo, correndo de águas com a minha família. E eu tentei ajudar meu sobrinho. Fiquei até surpreso que naquela época eu não gostava tanto dele. Aí na segunda, eu. Segundo sonho, eu subi aos céus. Aí no terceiro, eu tava andando dentro de casa, caçando. Tipo, tinha aparições aqui. E eu fazia do meu próprio jeito. Aí o quarto foi um sonho bem esquisito. Foi Jesus no lado de fora com uma espada e um cachorro correndo. E. E Jesus tava com uma espada correndo atrás do cachorro. Aí Jesus falou que não era pra engolir o sangue do cachorro que derramou sem querer na minha boca e caiu na minha língua. Então eu tentei de tudo pra não engolir. Ai, ai. Então foi isso que ocorreu. Aí foi. Aí correu isso. Aí ficou um tempo. Aí eu fiquei, tipo, perdido. Porque eu falei, nossa, eu tô perdido. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aí começou. Começou, eu comecei a cair. Eu comecei a se perder. Eu comecei a cair. Mas aí, no meio perdido, eu olho pra. E eu penso, eu vou tentar mais uma vez. E eu começo a louvar. E bate o coração de novo. Aí eu caio de joelhos no chão. E eu me falo, me arrependo. E de fato, me arrependo de fato. Uhum. É, de fato, eu me arrependo. Enquanto isso ocorreu, me arrependo dos meus pecados. Caí. Aí eu falei, tipo, eu não sei se eu falei certo, mas eu comecei a lutar. Aí eu não, aí eu falei eu. Aí ficou um tempo. Mas aí, na hora que eu tava uns 3 dias sem comer, eu orei, eu olhei. Foi na hora que Jesus Cristo me corrigiu e falou. E que eu orei pra ele e falei: Jesus Cristo, se não for desse jeito que era pra eu te seguir, envia um mensageiro. Foi lá e por causa da briga de ontem, que eu não comi por 3 dias, que eu tava em jejum. E a minha mãe conseguiu dar um jeito de conversar com o pastor de uma igreja que a gente ia faz 3 meses. A esposa dele tava na Não? emergência. Você Não, pode já o remédio aí, ó. não tem água Então, na emergência. E mesmo assim ele foi e, e arranjou um tempo pra nos atender. E, e isso foi bom, de fato. Me corrigiu, fez aquilo. E naquela hora eu também tava tipo, se na hora de mudar, então vamos todos mudar junto. E eu comecei a expor tantos meus pecados, expus tudo meu e expus tudo da minha mãe e do meu pai.
Obrigado, pai. Aí começou o lá a batalha da igreja, que aí começou a dar errado. Começava a chover na hora de ir na igreja. Mesmo assim a gente ia. Alguns dias eu fui. Eu não fui não. É, aí ficava com diarreia minha mãe. Mesmo assim a gente ia. Parecia que tinha alguém tentando impedir, algo tentando impedir. Assim a gente tentou, conseguiu ir. Pela vontade de Deus, pelas forças que Ele nos deu, Jesus Cristo. E aí foi. E conseguimos ir de fato e ficar naquela igreja. Aí depois daquilo, depois disso tudo, eu tava indo na igreja depois do estudo bíblico de toda terça-feira que eu faço sozinho, eu e o pastor. Eu e ele. Eu vou e volto. Voltando, eu vejo um pão no chão. E bem ontem, não, bem antes de eu ir, com meu celular 1% de bateria, porque eu não deixei ele carregando. O primeiro vídeo que eu abro no YouTube, que eu não sei que eu sei que não é pra fazer isso, mas eu abri, tava lá um vídeo de pássaros dançando no céu, enquanto o homem tava cantando o nome de Deus, falando Jiré, que é em hebreu, que é Deus proverá. E eu, na direita, subindo, vejo um pão no chão dentro de uma caixa. Eu, eu ia ignorar totalmente aquela caixa, mas aí eu vejo ninguém na rua. Aí começa a aflição, começa a luta dentro de mim. Aí eu lembro daquele vídeo, Deus proverá, Deus se mostrará. E eu vou e olhei naquela direção daquele pão e comi. Pão da rua. Logo em seguida, na hora que eu cheguei em casa, e mostrei, falei na brincadeira que, olha lá, o pão, eu percebi que tinha algo de errado. Que Deus revelou os frutos e na decorrência não só eu, mas sim do do da minha família junto, da minha mãe e do meu pai e da minha irmã. Que aí depois foi. E depois disso, que teve uma briga. Que eu, olhando direto pra minha mãe, eu vi e eu falei, eu vou comer esse pão. Por quê? Porque Deus me deu esse pão. Porque não é nem o dia do lixo. Não era nem o dia do lixo. O dia do lixo era amanhã. O pão limpo. Pão branco. Pão bonito de forma. Fui lá e comi o pão. Uma parte do pão, né? Aí a outra parte do pão ela tacou fora. E logo em seguida ela começou a falar que. Começou a falar fofoca daquela vizinha que fez aquele pão é macumbeira. Eu olhei pra ela e falei assim: Fia, mãe, você fala que pessoa, que o que Deus deu, que Deus proveu é do demônio. E começou a briga. Começou. Porque aí desde aquela hora eu comecei a já a não. Já, né?
Eu já perdoei, mas toda hora que ela ia e começava a questionar minha fé em Deus, eu ficava. Como que. Eu me sentia furioso. Porque eu posso ser atacado, eu posso ser derrubado, eu posso ser aquilo, mas questionar a Deus, isso e blasfemar contra Ele, isso não pode. Além do mais, sendo uma pessoa que se fala ser de Deus, uma filha de Deus. Isso me deixou triste, de fato. Me deixou com um olhar, não de julgamento, mas aflito. E como se eu tivesse sido traído. E depois disso, eu, eu fui e fiquei um dia sem sonhar com Deus. Aí, mas depois daquilo, eu nunca mais caí na tentação de masturbação. Eu já tô o quê? Alguns meses? 5, 7? Não, acho que 3 meses ou 2 meses, não me lembro. Uma pessoa que fazia isso todo dia, 5 vezes todo dia, pra depois não fazer nada por 2 meses seguidos. Fui mudado muito. E eu que não sentia nada, comecei a sentir coisas no coração. E eu senti meu coração ser preenchido e tocado e colocado um coração novo. Eu me senti traído. E depois daquilo, eu, eu vi os frutos da minha mãe. E, e, e eu. Como que eu posso? E eu comecei a julgar a fé dela. E tentar mostrar pra ela que aquilo que ela tá fazendo é errado. Que ela não deve utilizar Deus, a misericórdia de Deus, como amuleto. E que ela não deve utilizar Jesus Cristo como algo psicológico pra ser bom. Porque isso é blasfêmia. Deus nunca falou que a vida ia ser boa. Mas ele falou que ele ia ver você caindo, você se machucando. E ele estaria lá com você. E andaria junto com você. E choraria junto com você. Então, eu falo, não, não importa se o mundo te traia, não importa se você se sente sozinho, não importa quem você seja, olha para o céu e diga para uma vez: Jesus Cristo, eu, eu sei que tu és filho de Deus e eu sei que você morreu naquela cruz por mim, por morte e depois ressuscitou. Torturado foi, mesmo assim, por amor continuou naquela cruz. Meu Senhor, meu Mestre, entregue a graça, porque mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo não digno de merecer a vida eterna, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Não como uma transação, mas sim, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero experimentar o seu amor pessoalmente por toda a eternidade junto contigo, Deus. E eu quero ver o Pai, o primeiro amor, aquele que tudo governa. Ó Deus Todo-Poderoso, glorioso,
aquele que tudo fez. Glorioso és, Jesus Cristo, amor, és tu, Cordeiro de Deus. Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo que Deus deu por meio de Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Glória, glória, glória. Amém. Em nome de Cristo Jesus. E quanto você se arrepender não é só falar. Se arrepender é ir e aceitar que aquilo é errado de fato e não esquecer do passado, mas sim virar de costa e andar. Porque que nem a Bíblia fala que quanto você se arrepende, Deus não esquece dos seus passados, mas Ele olha por cima e Ele os perdoa, porque Ele vê que você se arrependeu daquele pecado. Então, eu pergunto para todos, não para questionar sua fé, pois para mim, de fato, o que importa é o amor a Cristo e o amor que Ele deu a nós e a minha fé por Ele. Isso aqui é mais uma testemunha que eu fiz. Eu não sei se isso vai ajudar alguém. Eu não sei se isso pode ajudar alguém. Eu não sei nem se isso vai ver. Mas se você vê isso daqui, agradeça a Jesus. E se você assistiu isso por completo, também agradeça a Jesus. Porque isso não foi você, isso não fui eu, isso não foi nada, mas sim foi Jesus. Então dê tudo a Jesus. Porque é Ele que te levou aqui. Amém. Amém. E amém. A glória de Deus Pai, a glória de Filho, Jesus Cristo, Deus vivo, e a glória ao Espírito Santo de Deus e de Cristo. Amém, Senhor. Amém. E amém. Santo, toda a criação